Boa noite a todos. Vamos iniciar agora mais uma sessão da Universidade Livre, da Academia Mineira de Letras, que nesta oportunidade tem a honra de receber para uma palestra sobre os 40 anos do romance Maíra de Darcy Ribeiro, o acadêmico Petrônio Braz, da Academia Montes Clarense de Letras. Eu gostaria de fazer nesse momento a composição da mesa, começando pelo acadêmico Manuel Higino dos Santos, que comigo presidirá a sessão. Também chamo para compor a mesa, representando a Academia Montes Clarense de Letras, a senhora Melina Chaves. Por favor. Também para compor a mesa, convido o acadêmico Pedro de Oliveira, presidente da Academia de Ciências e Letras de Várzea da Palma. Sejam muito bem-vindos a esta casa. Senhor Pedro de Oliveira, também muito bem-vindo, representando a Academia de Várzea da Palma. E, finalmente, com muita honra, eu gostaria de chamar a esta mesa o nosso conferencista, Petrônio Braz, a quem eu peço uma salva de palmas. Seria quase impossível fazer uma referência detalhada sobre a trajetória intelectual, profissional, acadêmica do nosso conferencista desta noite. Mas, em linhas gerais, para que o público seja suficientemente informado, eu gostaria de dizer que, além de advogado, Petrônio Braz é agrimensor, jurista, romancista, articulista, professor e poeta. No campo da administração pública, foi prefeito municipal do município de São Francisco, vereador à Câmara Municipal do mesmo município em 3 legislaturas, sendo sempre o mais votado da cidade. Como jurista, é citado doutrinariamente por vários magistrados de diferentes estados brasileiros. No campo do direito municipal, granjeou prestígio nacional e várias referências. Por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo editou o Manual Básico de Remuneração dos Agentes Políticos Municipais, tendo como complemento a orientação doutrinária de Petrônio Braz. Por relevantes serviços prestados à comunidade, o conferencista desta noite é cidadão honorário dos municípios mineiros de São Romão, Montes Claros, Pirapora, Coração de Jesus, Fruta de Leite, Mirabela, Monte Azul, São João da Ponte, Urucuí e Várzea da Palma. Proferiu inúmeras palestras e conferências em diferentes eventos. Também publicou vários artigos em revistas especializadas. Além disso, é um apaixonado pela vida associativa. É membro efetivo da Academia Montes Clarense de Letras, da Academia de Letras, Ciências e Artes do São Francisco, da Academia de Letras, Ciências e Artes de Várzea da Palma e da Academia Januarense de Letras. É presidente de honra do Instituto Brasileiro de Ciências do Estado. É sócio da Associação Nacional dos Escritores, da União Brasileira dos Escritores, do Instituto Brasileiro de Estudos Monárquicos de Minas Gerais, da Sociedade de Escritores Latino-Americanos e Europeus, na Itália, e é sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Também é sócio correspondente da Casa do Poeta Brasileiro, da Academia Petropolitana de Poesia, Raul de Leone. Sócio honorário do Centro Acadêmico Ciro dos Anjos, escritor que integrou esta casa, da Faculdade de Direito da Universidade de Montes Claros, a Unimontes. Recebeu inúmeras condecorações e comendas e é já há algumas décadas um nome de expressão do norte de Minas,
região tão cara à vida cultural do nosso estado. Recebeu inúmeros prêmios, foi personalidade do ano de 2000 em Montes Claros, talento regional de Salinas, recebeu os diplomas de benemérito das escolas Caio Martins de Belo Horizonte, de menção honrosa pelo Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros e várias homenagens. Enfim, eu poderia me estender muito se quisesse detalhar ainda mais a trajetória de Petrônio Brás. Me permitiria acrescentar apenas nomes de algumas obras de sua lavra. Entre aquelas que escreveu como jurista estão Atos Administrativos, Crimes Fiscais dos Prefeitos Municipais, Direito Municipal da Constituição, Eleições Municipais, Manual de Direito Administrativo, O Servidor Público na Reforma Administrativa, O Vereador, Atribuições, Direitos e Deveres, Processo de Licitação e Contratos Administrativos, Tratado de Direito Municipal, em 5 volumes. No campo da literatura, escreveu Águas Morenas, Biota do Grande Sertão, Brasiliano Brás, A Dimensão de um Homem, Caleidoscópio, Filosofia da Existência, Jandaia em Tempo de Seca, que é um romance, Léxico do Grande Sertão, Nas Asas do Tempo, Universitário e o Momento Brasileiro, e Serrano de Pilão Arcado, A Saga de Antônio Dó, que tive o privilégio de receber das mãos do nosso conferencista e que fiz questão de trazer a esta sessão, porque é uma obra que me impressiona muitíssimo pela excelência da forma e a profundidade do conteúdo e da história narrada por Petrônio Brás, que é muitíssimo bem-vindo a esta casa, que também é dele. A Academia Mineira de Letras tem uma vocação mais ampla que a de atuar em Belo Horizonte. A vocação da Academia é a de representar também os municípios tanto das Minas quanto das Gerais. Não é? Esta casa foi fundada em Juiz de Fora em 1909 e foi transferida para Belo Horizonte 6 anos depois, em 1915. Então ela nasceu no interior do estado, se transferiu para Belo Horizonte em 1915 e sempre foi um local de reunião e de confraternização dos mineiros de todas as partes. Um grande exemplo disso é o querido Manuel Higino, Montes Clarense, que aqui está integrando com muita honra para nós a Casa de Alfonso de Guimarães. Eu passo a palavra agora para Manuel Higino para que ele faça uma breve saudação a Petrônio Brás. Eu só lamento que não tenhamos mais pessoas para participar dessa reunião, porque, inegavelmente, o Petrônio é uma das figuras mais representativas da cultura e da arte, da literatura do norte de Minas, sem não desprezar o seu trabalho no campo da pesquisa histórica e no campo jurídico. É uma pena. E quero crer que quem perde é exatamente aqueles que, por alguma razão, não pôde vir nessa noite, que é tão importante para nós. De todo modo, o Rogério já deixou claro que é uma alegria, uma honra receber não só o Petrônio, como as outras pessoas que aqui vêm representar aquela bela região em que nasci. Não vou me estender, primeiro porque eu não gosto de falar, segundo porque o principal é ouvir o Petrônio, que tem tanta coisa a nos falar sobre a obra de Darcy Ribeiro. Muito obrigado, Manuel. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Saúdo de modo especial os presidentes das instituições culturais, tanto de Montes Claros quanto de Várzea da Palma, que nos honram com a sua presença. E com vocês, o nosso conferencista Petrônio Brás, a quem eu peço, desde logo, uma salva de palmas. Essa sessão será inteiramente gravada para integrar o acervo audiovisual da Academia. Conceituados membros da mesa, ilustres acadêmicos e acadêmicas presentes, senhoras e senhores. Peço venha para, retroagindo em uma das dimensões do espaço-tempo, que nos remete à relatividade da vida, fazer uma breve referência, deferida pela memória, ao ex-presidente dessa casa, acadêmico Murilo Badaró,
de saudosa memória. Não ao político que admirei, mas ao intelectual que enobreceu esta casa. Quando da posse do conceituado Montes Clarence Manuel Higino dos Santos, neste sodalício, ele, Murilo Badaró, disse-me: nós somos os últimos. Referia-se ele ao grupo de colegas do curso ginasial do internato do Instituto Padre Machado, aqui em Belo Horizonte. Após a diáspora, em 1945, perdemos a unidade e o convívio, mas eu não fiquei como último. Existem ainda alguns dispersos pela vastidão deste país, poucos que ainda resistem à lei irrevogável da natureza. Senhores e senhoras, neste momento, importante registrar a honra de ter sido convidado pelo acadêmico Rogério Faria Tavares, coordenador da Universidade Livre desta casa, de Afonso de Guimarães, uma solicitação de presença para falar de um conterrâneo, para dizer sobre Darcy Ribeiro, intelectual que tão bem preservou, nas memórias magistralmente registradas, a sua origem. Atendo com satisfação à solicitação, em nome da Academia Montes Clarence de Letras, no ano do seu cinquentenário, mas o faço, por delegação, com uma homenagem da Academia Mineira de Letras ao imortal Darcy Ribeiro e à sua obra literária. Conversar sobre Maíra e Darcy Ribeiro, eis o objetivo princípio desse nosso encontro. Em um primeiro momento, embora já habitual leitor de suas obras, busquei reconhecer, identificar, conferir Darcy Ribeiro. Diante da grandiosidade do seu valor humano e da sua obra, pareceu-me um ser imaginário, que teria vivido no norte de Minas, nos primórdios da ocupação portuguesa, buscando entender os conflitos entre os nativos e os colonizadores, compreender a relação marcada pelos conflitos entre os habitantes primitivos da terra em fase de colonização. Indaguei-me, o ser imaginário investigador teria convivido naquele espaço e naquele tempo com os guaíbas, natus, crixás, saquiabás e caiapós, senhores absolutos das terras do Grande Sertão, adotado depois por Guimarães Rosa? Não. Ele viveu muito depois. Nasceu no norte de Minas, é bem verdade, mas já em plena República, dizendo os registros que em 26 de outubro de 1922. Assim, diligenciei encontrá-lo em Montes Claros, mas ele havia buscado o mundo. Então veio o meu grande desafio. Onde e como encontrá-lo? Investiguei. E investigando, deparei-me com ele no Rio de Janeiro. Ali descobri um ser humano com uma mentalidade evoluída, muito acima dos que com ele partilhavam espaços dentro de uma sociedade conservadora. Mas não era um, eram inúmeros Darcys. Vi o político, o idealista, o professor, mas logo a minha mente ficou turbada. Não era mais o Rio de Janeiro, era Brasília, a nova capital da República. Ali fiquei perplexo. Ele, no alto do poder, chefe da Casa Civil, ministro da Educação, criando universidades. Na imprecisão, busquei outra dimensão do espaço-tempo e embriei-me pelo interior do sertão e lá, no Éden amazônico, ou seria inferno amazônico, me deparei com o Darcy banhado pelo sol, estudando a natureza humana através de pesquisas entre os índios, buscando uma apreciação analítica e comparativa da sua cultura. De retorno à civilização, foi-me informado que ele, deserdado pela pátria, estava longe da própria casa. Mas ele havia levado consigo o seu deslumbramento com a sociedade indígena e a força da sua identidade. Lá, bem distante, ele escreveu Maíra, seu primeiro trabalho literário de ficção, mas com características realistas de vários grupos indígenas brasileiros. Acomodei-me. Esse Darcy, que estava fora de casa, com certeza era o mesmo que eu havia encontrado no Rio de Janeiro, em Brasília ou entre os índios. Ele voltaria. Voltou e foi mais uma vez um dos mais importantes líderes políticos e um dos mais conceituados intelectuais deste país. E novamente dividiu-se nos campos diversos de produtividade. Plácidos ouvintes, deram-me, e não podia ser diferente, para não abusar da tolerância dos que aqui se encontram presentes, 50 minutos para ver Darcy Ribeiro e comentar sobre Maíra. Mas,
Para dizer sobre ele, eu precisaria de uma eternidade. Para dissecar Maíra, teriam que me dar um século, pois ele é a metáfora de Jesus Cristo. Não me proponho a fazer uma análise literária do livro, mesmo porque o relevante é fixar o fato histórico da sua edição, comemorar os 40º aniversário do seu lançamento, ocorrido em 1975 pela editora Brasiliense. E é o que estamos fazendo de forma coletiva, sem necessidade de definir a sua estrutura ou delimitar a sua essência. Encontrei e li inúmeras biografias do imortal Darcy Ribeiro, mas as biografias descritivas muitas vezes não veem a pessoa, e era a pessoa que eu procurava. Registro, entretanto, que em 17 de dezembro de 1981, ele foi empossado como sócio honorário da Academia Montes Clarenses de Letras. E em 8 de outubro de 92, foi eleito para a cadeira número 11, sucedendo a Deolino Couto na Academia Brasileira de Letras. Na indecisão entre o que buscava e o que estava encontrando, chegou às minhas mãos a última edição do Jornal da Associação Nacional de Escritores. Nele, Edmilson Caminha constata que, mais do que antropólogo, historiador, socialista ou escritor, Darcy Ribeiro foi pensador, que se sobrepunha à maioria dos colegas por pensar por própria cabeça, de modo inteligente, criativo, corajoso, à luz da paixão e do entusiasmo que lhe ardiam como febre. Havia nele algo de vulcânico, de gênio em contínua ebulição, que só vejo em Castro Alves e Kleber Rocha, mas em ninguém no Brasil. Sobre o conterrâneo mineiro de Montes Claros, Ciro dos Anjos me comentou, quando nos conhecemos em Fortaleza, se Darcy Ribeiro, que não sabia nada de astronomia, começasse a estudar o assunto, dentro de pouco tempo, estaria revolucionando a ciência com uma nova hipótese da origem do universo. Poucos viveram tão intensamente quanto ele, entre a genialidade de uma espécie de cândida loucura, doido manso que perdeu o rumo do hospício, como se declarava Teotônio Vilela. Senhor da capacidade prodigiosa de transformar o sonho em realidade, o pensamento em ação, a ideia em obra. Conviveu com os índios e fundou universidades. Criou livros e chefiou ministérios. Escreveu livros e chefiou ministérios. Deu à pobre política brasileira a honra de ter no parlamento intelectual da sua grandeza. Em 1964, exilou-se para não morrer. E para morrer, voltou em 1976, com um câncer que lhe devorava um pulmão. Tirou-o. Para que dois? Se um me basta. E sobreviveu 20 anos, conforme garantira ao seu cirurgião, que lhe dera poucos meses de vida. Mais do que narcisista, tenho sede insaciável de elogios, gostava de dizer. Era um narcisista, na opinião dos amigos, com graça, e dos maledicentes, com despeito. Queria ser nada menos do que o imperador do Brasil. E deve ter delirado com o que sobre ele disse Carlos Drummond de Andrade. Darcy é um monstro de entusiasmo, que nenhum golpe feroz arrefece, e um ser de esperança e combate. 7 quedas acabou, mas Darcy é o cara mais 7 quedas que eu conheci. E este aí, engenharia econômica nenhuma, ou poder autocrático nenhum pode com ele. Darcy, caudal de vida. André Luiz Borges de Matos, analisando a antropologia no Brasil, observa que Darcy Ribeiro foi, sem dúvida, um dos antropólogos brasileiros que mais diversificaram suas atividades. E dentre esses, aquele que a atuação política alcançou maior repercussão na esfera pública. Sua trajetória parece, por isso, expressar um daqueles momentos de convergência entre a história das ideias e a história das ações, que, em tempos de especialização acadêmica, parece se tornar cada vez mais raros. Elucida ainda Borges de Matos, que Darcy Ribeiro, com suas investigações no campo da antropologia da civilização, queria explicar o Brasil. Quando Darcy Ribeiro ficou encantado, em 17 de fevereiro de 1997,
O cronista Zeunir Ventura assim se manifestou. Morreu o grande pajé. Foi embora o nosso bom selvagem. Subiu aos céus o nosso feiticeiro. A utopia foi sol sem sua encarnação. A política, a ética, a erótica e a poesia perderam a sua rima rica. Luminares acadêmicos e acadêmicas. Um livro, para ser entendido, é preciso que o leitor, tanto quanto possível, penetre na subjetividade interior criativo do autor. No livro Testemunho, Darcy Ribeiro nos revela fases de sua formação intelectual e expõe seus pensamentos. Nele há um depoimento sobre a escrita de Maíra. O esquema de Maíra, em suas linhas gerais, já o definia como um romance da dor e do gozo de ser índio. Retomando ali minhas memórias, consegui encarnar, dar vida ao drama de Avá, uma espécie de índio santo sofredor, na sua luta impossível para mudar de couro, deixando de ser sacerdote cristão para voltar à sua indianidade original. Só fui completá-lo em 1974, 75, para sair da tensão em que me afundei, depois da operação de câncer. Suponho até que aquela experiência de ver a morte cara a cara, a minha morte, como uma possibilidade real e concreta, que desatou as peias e me deu coragem para expressar-me carnalmente, como se requer de um romancista. Celso Furtado, em pronunciamento na Academia Brasileira de Letras, destacou que foi a experiência de ver a morte antecipada que precipitou Darcy da maravilhosa aventura de montagem intelectual do edifício de uma cultura há milênios cristalizada, e a partir do esboço de personagens captadas ao vivo. A comprovação do seu gênio está na intuição que o iluminou, e que, para realizar essa obra, deveria valer-se da dupla linguagem da etnografia e da ficção literária, do que resultou uma criação vertiginosa que é Maíra. A desnorteante construção do romance se apoia no contraponto de duas criaturas humanas, desgarradas de suas matrizes culturais, em luta desesperada para recuperar a própria identidade. A jovem loura, Alma, e o jovem indígena, Isaías, são levados por força de um destino sem apelo, pelos quais se desgarra de suas raízes culturais. Está perdida. A alma pensa encontrar a salvação, realizando-se na plenitude como fêmea, para quem nada que é humano é estranho, num retorno ao vigor da natureza primeira. Isaías perde-se como um sonâmbulo na tentativa vã de integrar o imaginário de duas culturas em uma mesma metafísica. E os dois são arrastados inexoravelmente à autodestruição, rejeitados pelos mundos místicos em que se haviam refugiado. Combinar os recursos de duas linguagens, a filosófica e a literária, a experiência de que temos belos exemplos desde os diálogos de Platão até o teatro de Sartre, mas integrar duas linguagens que traduzem dois sistemas de cultura, isto é, valores de dois mundos essencialmente distintos, é uma aventura intelectual, creio, sem precedentes. Dou ênfase a essa constatação factual, porque foi a partir daí que convenci o valor universal da obra de Darcy Ribeiro. Senhoras e senhores, pondo em relevo a sua formação sociológica e as suas convicções socialistas, Darcy traz, com um dos pontos altos do livro, a história de um índio que, adotado por um padre, foi persuadido a seguir o sacerdócio, convencido por uma imposição de natureza religiosa, em busca de uma salvação pós-morte. Ele questiona sua verdadeira fé e entra em conflito por ter abandonado seu povo. Seria possível transformar Avá, o substituto natural de Anacan, chefe dos Mairuns, do clã do Jaguar, em Isaías, o servo de Deus cristão, privado de sua liberdade? Mas, por que Isaías e não José, Pedro ou Davi? Outro nome bíblico. Darcy Ribeiro poderia ter escolhido outro nome cristão para o índio transmudado em padre. Com essa dúvida, fechei o livro e abri a Bíblia.
Isaías bíblico tornara-se profeta através de uma visão do trono de Deus, acompanhado por serafins, que um desses seres angelicais teria voado até ele, trazendo brasas vivas do altar para purificar seus lábios, a fim de purificá-lo do seu pecado. Mas é o próprio Darcy que nos dá essa referência. Entre eles, um me fala sem pausa, sem termo. É o da boca queimada pela palavra de Deus, Isaías. Palavras que esbrasearam a consciência de Isaías, do Isaías e Darcy Ribeiro, o conjunto dos seus valores morais pelo curso de sua existência. Isaías tornara-se o nome cristão de Avá, um índio Mairum, que saiu da sua tribo para se tornar padre. Encontra-se na Itália, lamenta por sua raça desprestigiada e queria que Deus mudasse sua origem. Entretanto, tem a certeza de que sua origem e que ele tem certeza de sua origem e que ele representa a sua nação, que sabe que pertence a um povo inviável. A dimensão de Maíra, contudo, o seu conteúdo ainda não foi delineada. Para se compreender o livro, é preciso buscar o Darcy Ribeiro que está dentro dele. É Darcy no exílio, ou é o índio Mairum, que se compara aos excluídos judeus, ciganos, bascos e tantos mais? Indagação do autor ou do personagem? Este é o único mandado de Deus que me comove tudo, e de que cada povo permaneça ele mesmo, com a cara que ele lhe deu, custe o que custar. Nosso dever, nossa sina, não sei, é resistir, como resistem os judeus, os ciganos, os bascos e tantos mais, todos inviáveis, mas presentes. Existe um grande conflito interior. Isaías quer ser padre, e Avá, índio Mairum, do clã Jaguar. Minha desgraça foi uma cachumba que me interrompeu o destino. Veio o padre Vécio me curar e disse que não poderia me tratar ali na aldeia, e me levou para a missão. Lá fiquei. Também lá não era tratado como os outros, nem brincava com eles. Sofri o serviço dos padres em cima de mim, de dia e de noite, sobretudo do padre Vécio. Seu esforço não era para uma conversão, para reformar uma alma. Metido naquela moenda, eu acabei querendo, desejando, aspirando a ser missionário. Senti que tinha nascido para isso, que Deus necessitava de mim. Nesse rompante, saí para Goiás Velho, para São Paulo, para Roma. Volto agora depenado. E eu fui a mairunidade, agora sou um índio qualquer. Sou levado a crer que Darcy Ribeiro não transportou um índio para o Vaticano. Ele nos mostrou que a evolução cultural não pode saltar etapas. Não ocorre através de rupturas forçosamente impostas. Ele, em verdade, reviveu, no século XX, os conflitos e a violência da colonização, presentes nos alteamentos dos séculos anteriores, nascidos da errônea tutela governamental e religiosa, com recrutamentos amplos, sem respeito à autonomia dos povos indígenas. Mais uma vez, tive que me afastar do livro, deixá-lo à margem para rever a história. Quando se fala em missões, em recrutamento indígena, somos levados aos jesuítas, na vigência plena do padroado Regis português. Eles não buscaram uma interação, como vista por Darcy Ribeiro. Presos aos princípios romanos que instituíram a Inquisição, impuseram uma integração das comunidades indígenas à cultura religiosa dos Caraíbas. Era objetivo dos jesuítas, entre outros de natureza política, difundir o catolicismo entre os índios a qualquer custo, catequizando-os e transmitindo-lhe a língua do conquistador. Testemunha o professor Jânio Marques Dias, em seu livro Em Busca da Religiosidade Sertaneja, que desde o início da colonização do Brasil, século XVI, o catolicismo português foi usado como gesto impositivo aos habitantes das terras brasileiras, sem restrições e preocupações ao já sistema religioso e social dos índios. O contato do branco com o índio pela interação, não pela integração, é o que se pode extrair de Maíra, vendo-se a interação
como um contato respeitoso das especificações de uma e de outra cultura. Mas, em momento ou outro, Darcy Ribeiro também defendeu a integração gradativa do homem através de etapas de evolução sociocultural, de programas graduais de educação, por temer os efeitos negativos do isolamento nas reservas, em prática pela atualidade histórica brasileira. Ainda em Maíra, Darcy nos traz um espaço urbano representado principalmente pelas cidades do Rio de Janeiro e Brasília. Mas há um momento em que Isaías está em Roma. Existe um espaço lendário, no tempo da formação do mundo, a vila ou tela, onde o Beato Xisto faz as suas pregações. Mas o espaço predominante é a aldeia Mairum, da tribo criada e denominada pelo autor. Darcy transporta a branca alma do mundo em que não é o seu e nos mostra o choque de culturas. O livro é intercalado de descrições da natureza e o cenário fundamental do que é o cenário fundamental da trama. No seu discurso de posse na Academia Brasileira de Letras, ele confessa: somos uma nação etnicamente unificada e coesa, sem qualquer contingência oprimida e a disputar a autodeterminação. É verdade que uns tantos povos indígenas, para nossa vergonha, ainda estão reclamando a propriedade dos territórios que viveram desde sempre e, por direito, continuará vivendo dentro de sua própria cultura. Eles são tão poucos e o que pedem é tão insignificante que a dignidade nacional não pode negar-lhes. Isto seria fatal hoje, já não para o nosso destino, mas para a nossa honra. Apenas para inteirar, trazer a memória de quem já leu. O romance é dividido em 4 partes, recorrendo a títulos de um ritual católico, com uma estrutura da missa em latim. A antífona, o canto de abertura, o introíbo da altaredeira. A homília é a parte da missa em que faz a pregação do Evangelho. O cânon é a parte central e o corpus, a parte que se refere à Eucaristia e à comunhão. Darcy nos esclarece que a primeira versão de Maíra me saiu por razões terapêuticas. Eu a escrevi para sair da surmenagem em que caíra no meu exílio uruguaio e que já não me dava paz nem para dormir ou para ficar acordado. Estava extenuado pelo esforço de escrever o primeiro texto de minha teoria antropológica, o processo civilizatório. Meu programa de cura foi ir para uma pensão de repouso, proibido de tocar no livro que me deixava insano. Fui procurar repouso durante o inverno numa hospedaria de verão, tão perto dos ventos frios que o gerente recomendou que me hospedasse na casa de uma velha italiana. Fui ter lá. A cama era fofa, a lareira estava sempre acesa. Comecei instintivamente a escrever Maíra. Creio que ele existia dentro de mim, como uma possibilidade pronto para ser vomitado. Maíra lá ficou esquecido. A segunda versão de Maíra me surgiu inesperadamente numa prisão, a que fora recolhido ao retornar ao Brasil em 1969. Consentiram-me, em alguns momentos, em me dar papel e uma esferográfica péssima, com que comecei a reescrever. Maíra, deste ponto, 0, porque não tinha qualquer anotação da tentativa anterior. O que era claro para mim, desde o princípio, era a história da vida do índio Isaías, o Avá. Ao final, rompe com a igreja para voltar à tribo. O que fiz, na verdade, foi romancear a história verdadeira de Tiago Querum Aporboreu, índio Boroló, que os salesianos quiseram ordenar. A terceira e derradeira versão de Maíra eu escrevi no meu segundo exílio em Lima, no Peru. Outra vez, não tinha anotação nenhuma dos exercícios anteriores. Tive que recomeçar. Foi uma beleza. Descobrira que a estrutura de Maíra era a missa católica e tudo eu reescrevi com essa intencionalidade. Vira bem que o tema verdadeiro de Maíra era a morte de Deus, que morria porque o mundo Mairum estava condenado, não tinha salvação. Não tive nenhum escrúpulo em misturar mitos, lendas, contos de tantos povos,
mesmo porque conheço os meus índios. Estou certo de que qualquer índio brasileiro, lendo a mitologia inscrita em Maíra, a achará perfeitamente verossímil. O enredo de Maíra toma sentido principalmente das minhas observações diretas do gozo e da dor de viver de todos os índios com quem convivi por muitos anos. No capítulo O Mundo Alheio, na parte cânon, os mairuns perguntam coisas de religião. Se Maíra é realmente filho de Deus, se ele é mesmo como ouviram falar, como os cristãos falam dele, Maíra seria assim a metáfora de Jesus Cristo inserida no mundo índio? Um dia, o velho Ambir quis sentir suas criações, arrotou e lançou o arroto ao mundo para ser seu filho. O Filho de Deus estava ali, disperso, quando viu um dia passar por perto o nosso antepassado, Moçaingá, que chamou sua atenção. Maíra gostou, quis ver o mundo com os olhos dele. Baixou, vestiu-se na pele de Moçaingá e bem dentro dele fez para si mesmo um oco, um útero. Filho de não sei quem, já vou parir. Veja bem, você nasce sem pai. Não sururuquei com a verga de Deus. Como é que você vai nascer se não é filho do sem nome? Ora, Moçaingá, nossa mãe não se importe. Você vai parir 2 gêmeos. Não somos filhos de Deus, somos pais do homem que há de ser. Darcy Ribeiro foi buscar no Rio de Janeiro a jovem Alma, de 23 anos, carioca e loira, formada em psicologia pela PUC, fala francês, conversa com a irmã Petrina num convento. O pai de Maíra está morto e ela decide seguir os caminhos de Jesus. Quer ir para as missões em Paraná com as francesas. Assume-se pecadora e está disposta a redimir os seus pecados servindo a Deus. Ilustra Antônio Cândido que os destinos cruzados de Isaías e Alma formam a substância da linha narrativa central e mostram como Maíra é o livro de um antropólogo que assume plenamente a condição de escritor, ao fundir o conhecimento da vida primitiva com a experiência da civilização, combinando os ângulos de visão dos 2 mundos, sem qualquer exorcismo pitoresco. Maíra foi produzido por um homem que conhece a fundo a sociedade do índio e a sociedade do branco, que sabe qual é o resultado catastrófico do seu encontro, mas que supera a tentativa de mostrar a este como espetáculo, porque o seu alvo é uma visão de profundidade. Ele está assegurado o poder de convicção do livro e é devida não apenas ao ser etimológico, mas também à técnica narrativa, escolhida e praticada com firme discernimento. Amelina Chaves, no livro O Eclético Darcy Ribeiro, nos dá uma orientação, uma formação completa sobre todos os livros literários de Darcy Ribeiro. Senhoras e senhores, em Maíra, o autor, em verdade, nos confunde com a sua versatilidade, com a dispersão utilizada. De uma linguagem culta, nos conduz a termos chulos e até pornográficos, palavras em inglês, em latim e na língua tupi, como sabiamente selecionou o professor Márcio Adriano Moraes. Explode aqui e ali, em frondes que amanhecem umas vestidas de gala de azul celeste, de carmim, de escarlate, outras em hábitos monacais, que vão do branco prateado ao roxo episcopal, e dele do amarelo ao budaquimer. O esplendor de cores das frondes acende e desplante o verde louro, verdejante, frisando verdes cinzas, verdes gaios, verdes musgos, verdes crês. Apesar de muitos termos chulos, a linguagem muitas vezes é poética, musical, com muitos jogos de palavras, com esses termos, e que o metanarrador está com a palavra. Ai, vida, que se esvai, distraída, entre os dedos da hora, tirando da mão até a memória
do tato com os meus ídolos. Lirismo. A nudez aprendi ontem. É o ato íntimo, secretíssimo da mulher e do homem, que sozinhos no mundo se desatam em um diante do outro para o amor e a contemplação. Uma linguagem barroca. Senhor Todo-Poderoso, roso, aquele que era. Esse jogo de ecos lembra o célebre poema de Gregório de Matos. Na oração queres a terra, quer Deus que a quem está o cuidado dado. Termos indígenas. O Urantan Meru, que há de ser Tachuauau, Ne Tachuau Nerete, Rancuebá, e outras mais. Linguagem chula, pornográfica. Vou destacar apenas duas, porque as demais são escritas, mas não são publicáveis. Eu nunca teria trepado uma mulher. Dentro da canimbejura, eu me sinto mamado, chupado, sugado pela carapuá branca e peluda dela. Instruídos ouvintes, aqui falamos de um imortal, sem mostrar a incapacidade, por incapacidade de conhecer o verdadeiro Darcy Ribeiro. Dissemos de Maíra e falamos de Isaías e Alma, mas não nos aprofundamos em outros personagens presentes na obra, e que são muitos. E não nos referimos à descrição realista da vida selvagem, mas para nos atermos às intervenções dos processos missionários na cultura indígena, basta destacarmos um dos encontros entre Isaías e Alma. Isaías e Alma estão novamente no Rio. Isaías fala à Alma do motivo do choro e do escândalo das Índias. Elas reclamam, em idioma mairum, das feiras que estão estragando a fertilidade das meninas mairunas. Pedem a Avá que mate a todos, os homens que não são homens e as mulheres más. Levar com elas as meninas e as meninas para a aldeia. Alma percebe que está renascendo, enquanto Isaías está morrendo. A castidade das meninas levada ao extremo pelas freiras, impedindo-as de sururucar e estabelecendo de forma indireta o controle de natalidade. Após 40 anos do seu lançamento, o livro Maíra continua atual. Permanece perene no contexto cultural, presente nas bibliotecas públicas e particulares, desgastado pelo tempo e pelo uso, pelas incontáveis leituras de um mesmo volume. Através de anotações, de comentários, de resumos acadêmicos, está presente na informática, em todos os lares brasileiros. Quero ainda aqui dizer que Darcy Ribeiro tinha um ideal: publicar a Biblioteca Básica Brasileira, para ser distribuída gratuitamente a todas as escolas. Faleceu sem realizá-lo, mas a Fundação Darcy Ribeiro, sob o comando de Paulinho Ribeiro, transformou o sonho em realidade. Na quinta-feira santa, feriado de Corpus Christi, no ano da graça de 2015, confortavelmente despreocupado à frente do meu televisor, a ver um filme, recebi a visita do meu amigo Paulinho Ribeiro, ilustre presidente da Fundação Darcy Ribeiro. Trazia-me ele a tiracolo, se é possível assim transportar uma coleção de 40 livros, em complementação aos 10 anteriores que me haviam ofertado, integrantes da Biblioteca Básica Brasileira, um sonho de Darcy Ribeiro tornado realidade. Nada me agrada mais do que receber um livro. 40, então, é um prêmio lotérico. Os 50 livros da BBB complemento com destaque a minha modesta estante. Há que se destacar, mas nos referimos especialmente a Euclides da Cunha, Darcy Ribeiro, Alcântara Machado, Capistrano de Abreu, Tomás Antônio Gonzaga, Visconde do Rio Branco, Coelho Neto, Afonso de Toné, Joaquim Manuel de Macedo, João Ribeiro, Machado de Assis, Manuel Antônio de Almeida, Rui Barbosa, Tobias Barroso, Silvio Romero, Araripe Júnior, José de Alencar, Capistrano de Abreu, Graça Aranha, Joaquim Nabuco, Américo Vespúcio e outros. A BBB, como informa Paulinho Ribeiro, tem como base os temas gerais definidos por Darcy Ribeiro: o Brasil e os brasileiros, os cronistas da edificação, cultura popular e cultura erudita, estudos brasileiros e criações literárias.
O projeto já havia antes editado 100 obras de escritores diversos, dentro de uma mesma linha acima referida. E, para tanto, a Fundação Darcy Ribeiro constituiu um comitê editorial que desenhou o projeto. A BBB foi formulada para ser lançada em 1962, mas a partir de 1962, mas foi obstaculizada pela implantação do regime militar, pelo que somente após a abertura teve prosseguimento com a edição dos livros pretendidos. Observa Paulinho Ribeiro, presidente da Fundação Ribeiro, que, impulsionados pelas utopias do professor Darcy, apresentamos ao Brasil e aos brasileiros, com apoio do Correio e da Petrobras, um valioso trabalho de pesquisa, com o desejo de nos reconhecermos como a nova Roma, porém, melhor, porque lavado pelo sangue negro, sangue índio tropical. A nação mestiça que se revela ao mundo como uma civilização vocacionada para a alegria, a tolerância e a solidariedade. Foram editadas 12.000 coleções para distribuição gratuita a todas as bibliotecas que integram o sistema brasileiro de bibliotecas. Um presente ao Brasil e aos brasileiros. Muito obrigado. Beleza. Queria parabenizar o professor Petrônio Braz por essa magnífica conferência sobre Darcy Ribeiro, que é uma conferência, é uma aula, e será em breve também, com a autorização dele, um artigo a ser publicado pela nossa revista da Academia Mineira de Letras. Queria franquear a palavra para quem quisesse se manifestar, fazer alguma pergunta, algum comentário sobre a conferência do professor Petrônio. Temos aqui um microfone volante que pode auxiliar quem quiser fazer a sua intervenção. E pediríamos que fizessem no microfone, porque estamos gravando integralmente a sessão. Boa noite a todos. Boa noite. Eu tive a oportunidade de ser apresentada por alguns dos senhores. Eu sou Maria Elisa Braz Barbosa, sou filha do conferencista, e a minha sogra dizia que é muito feio o louvor em boca própria. Eu estou me sentindo agora como se eu estivesse fazendo louvor em boca própria. Mas eu fiquei deveras emocionada, meu pai, com a sua conferência. Eu viajei no tempo com o senhor. Eu fui ao Rio de Janeiro, eu fui a Montes Claros, eu fui a Brasília, eu fui à Europa, eu fui à Amazônia. E foi uma viagem inesquecível. Eu fiquei deveras orgulhosa das suas palavras. O senhor brilhou. Foi realmente magnífica a sua conferência. Parabéns, meu pai. Muito obrigado, senhor. Obrigado, minha filha. Sendo dela não vale, viu, gente? Boa noite. Boa noite. Cheguei um pouco atrasada, porque eu estou vindo de uma conferência lá na Assembleia Legislativa, discutindo política cultural para a diversidade de Minas Gerais. Estava com 2 representatividades indígenas mineiras e peguei, acho que 70% da leitura do texto, e concordo com a filha dele sobre essa viagem nos lugares, e sim, me senti na pele dos indígenas que estavam lá, hoje, enquanto cidadãos, defendendo seus territórios, sua cultura, hoje com empoderamento, que se não fosse uma política cultural construída e esse olhar de Darcy Ribeiro, não estaria hoje os cidadãos mineiros em contato
Com eles, hoje, o discurso foi aberto. Se eu soubesse desse evento antes, eu ia trazê-los. Por quê? Porque eles estavam exatamente falando sobre os costumes. O que o Darcy Ribeiro, que você escreveu aí, era o discurso na boca do indígena que foi alfabetizado, que saiu do lugar dele, foi para esse lugar lá da língua portuguesa, para poder dialogar conosco, para entender essa realidade, para defender o território dele, né? E eu não sei, assim, eu nunca tinha parado para pensar sobre o choque cultural. Eu não consigo imaginar como seria um choque cultural desse encontro do indígena com o branco. Porque, às vezes, a gente mesmo não está na pele do outro para entender que, às vezes, um olhar já é um choque. A maneira de dizer, né? Às vezes, a gente se impõe sem saber. E parabenizar a iniciativa e referenciar esse intelectual, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Esse momento do cenário nacional, que quer nos tirar, né, o que a gente tem de instrumento político, que foi o Ministério da Cultura, e depois, agora retornou com uma outra roupagem, e que não corresponde com a liberdade que a gente tanto deseja, né, em relação à expressão artística, que é um direito democrático. Obrigada, gente. Prazer, obrigado. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Petrônio, sobre Darcy Ribeiro, inspirado por uma recente entrevista concedida ao jornal Valor Econômico pela ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, em que ela fala sobre a diferença entre os mineiros das Minas e os mineiros das Gerais. Eu não sei se os senhores tiveram a oportunidade de ler essa entrevista. Ela é de uma riqueza muito grande. A ministra falava das várias diferenças existentes entre os mineiros das Minas, que são os mineiros do quadrilátero ferrífero, e os mineiros das Gerais, território ao qual corresponderia o norte de Minas, enfim, que é a terra da ministra, não é? Região da ministra, Espinosa. Em que Darcy Ribeiro é um homem das Gerais, na sua opinião? Ela dizia o seguinte: os homens das Gerais, as pessoas das Gerais, têm uma outra postura diante da vida, são diretos, são francos, são claros, vão direto ao ponto, e os homens das Minas, muitas vezes, são sinuosos, eles caminham por caminhos cheios de curvas até poderem se expressar, até poderem, de fato, comunicar o que querem. Eu queria um comentário do senhor a esse respeito. Em que Darcy Ribeiro expressava o homem das Gerais? E se o senhor acredita mesmo que é possível, como a ministra pensa, estabelecer essa diferença? Inicialmente, eu tenho as minhas restrições com referência a essa separação que se estabeleceu até dentro das áreas culturais entre as Minas e os Gerais. Porque, em verdade, o nome Minas Gerais são as Minas Gerais existentes dentro do Estado. Os Gerais, que nós chamamos a nossa região lá do Nordeste, do norte de Minas Gerais e sul da Bahia, vai até o Nordeste, até Goiás, e também seria Gerais antes de Brasília, ele é realmente um país diferenciado. Não os Gerais de Minas Gerais, mas a parte norte do estado de Minas Gerais. Porque o homem do norte de Minas, ele é um sofredor. Era um sofredor porque ele não recebia, viveu isolado durante centenas de anos.
O norte de Minas é uma região que só teve sobrevivência a partir dos anos 50 para cá. O norte de Minas vivia isolado do mundo. O único meio de comunicação que existia no norte de Minas era o Rio São Francisco. A central do Brasil, para algumas cidades, a partir de 1910, e o Rio São Francisco. O meio de transporte era o cavalo. Logo veio na frente o teco-teco de Pirapora. Mas o homem do sertão é um homem amadurecido, é um homem vivido, é um homem que sente a natureza e que vive a natureza. E Darcy Ribeiro, como norte mineiro, ele trouxe para o resto do país essa fibra, esse valor extraordinário do homem que nasce para viver e sabe viver. Beleza de resposta. Obrigado. Hoje eu tive contatos com os povos Puri e Machacalis, que é do norte. E aí o pessoal mostrou fotos, cantos. Esses povos ainda continuam isolados. Isso fala do cidadão de Machacali. Ainda não chegou nas aldeias ainda. E eu já fui lá. Então, tem aldeia ainda que só o cacique é que fala português, né, para traduzir. Mas isso não quer dizer uma carência, entendeu? Eles defendem lá uma riqueza, existe um preconceito da cidade em relação a eles, mas descortina todo o preconceito quando eles vêm e mostram o trabalho artístico deles, que foi exaltado hoje pelos representantes da cultura local e que querem difundir o que é construído ali, o que é gerado ali, né? que é o saber desses povos. Aí eu estou aproveitando, nós somos da cultura e estou devolvendo aí o que foi debatido lá. Um outro pedido foi de interação entre esses povos do norte, do sul, do centro-oeste, trocas de saberes entre artesanatos, costumes, até mesmo deles ter contato com esse mundo sofisticado que a gente vive aqui. Eu acho que o povo brasileiro está amadurecendo também nessa diversidade, os meios de comunicação têm facilitado também essas descobertas, né? Quero agradecer o professor Petrônio, eu sempre te acompanho através de e-mails que você encaminha para mim, e é uma honra conhecê-lo e ouvir os seus pensamentos, sabe? A profundidade da sua intelectualidade. Muito obrigada. Muito bem. Ok. Aqui, ó. Bom, para quem eu não fui apresentado, meu nome é Petrônio Brás Júnior. E eu só nasci porque esse moço aí queria ter um filho. Depois de 5 mulheres, né? Aí eu consegui nascer. Estou aqui hoje. Obrigado. Mas eu sou engenheiro e essa viagem que minha irmã falou e que a Ellen comentou me levou a uma obra que eu fiz no Amazonas, na reserva do Aimiri-Atuari. E eu estava me lembrando exatamente que só o cacique falava português. E a gente reuniu para falar sobre como seria... Era uma ponte que a gente ia fazer na reserva que liga o Amazonas a Roraima. E o cacique virou para nós lá, que estavam lá, tinha o pessoal do Exército, Secretaria de Transporte e a empreiteira que ia fazer a obra, que era eu representava. E ele disse o seguinte... a gente aqui tem o nosso mercado, que está na mata, nós temos a nossa casa, que a gente pega o que tem na natureza, e a gente não quer sobreviver, a gente quer viver. Aquilo me marcou muito,
E essa viagem me levou para lá. Mas a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: a gente jovem, e até mais jovem que não sou tão jovem, é levado, depois da questão da informática e tudo isso, a uma certa preguiça, né, de fazer as coisas. E eu pergunto para o senhor, que acho que eu nunca tive a oportunidade de perguntar, até porque a vida deixa a gente longe. De onde vem essa motivação para escrever tanto e tão bem? Onde é que o senhor puxa isso? Com 87, 8 anos? Pode ser 8. 8. É dia 12 de novembro, né? E de onde vem essa motivação, pai? De onde é que o senhor puxa isso? Dá uma aula aqui para a gente dessa força, com esse vigor, com essa idade que o senhor tem. Aí eu me reporto a Darcy Ribeiro. Ele viu a morte, a sua própria morte. E eu prevejo a minha morte, por uma razão muito simples: nós somos mortais. Então, como eu já sei que já estou na sombra da tarde, na vivência da noite, eu sinto que aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, eu preciso mostrar, eu preciso fazer. Eu preciso ter vivência, porque se parar, enferruja. E se enferrujar, perece. Então, na verdade, eu sempre tive uma versão, uma queda pela leitura. Aliás, uma das coisas mais importantes que eu vi na minha vida é a leitura. Para mim, ler é a coisa mais importante para a aprendizagem de qualquer ser humano. Aqui está a sua irmã, Maria Elisa. Eu cheguei em casa, ela, menina, ela estava varrendo a sala, que a mãe teria determinado. Eu tomei a vassoura dela e entreguei um livro de Machado de Assis. E ela me agradece até hoje por esse ato. Já tem quase um século, né, Maria Elisa? Mas surgiu nas duas falas o problema indígena. A Globo nos apresentou, eu não entendi como, a presença de tribos indígenas no Vale do São Francisco, só se é lá para a Bahia, para lá, porque eu não conheço. Mas no norte de Minas nós não temos mais, a não ser a invenção, que criaram uma tribo Chacriabá, lá no Santo Antônio das Missões, no São João das Missões, que é uma fantasia para renascer um povo que Saint-Hilário já tinha determinado ao tempo dele como extinto. E eu, seguindo a história, fundamentado no meu pai, que escreveu a história da região, eu contesto a presença de Chacriabás na margem esquerda do Rio São Francisco. Viveram em disputa os Caiapós na margem esquerda, os Chacriabás na margem direita. São Francisco era a aldeia principal, onde é hoje a cidade de São Francisco. Até o Rio das Velhas. O Rio das Velhas para cima já eram outras tribos indígenas. Os Chacriabás e os Caiapós eram inimigos naturais. É impossível, perto do Peruaçu, uma das bases dos Caiapós, que os Chacriabás tivessem instalado uma aldeia deles na margem esquerda do Rio São Francisco. É preciso que os homens que estão lá tomando essas decisões e criando artificialmente situações de natureza histórica, cultural e humana, prestem atenção antes de tomar decisões que ferem a história. Nós somos Chacriabás, estamos do lado de cá. Muito bem. Eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos, sobretudo a presença dos familiares, amigos e admiradores do professor Petrônio Brás, dos presidentes das instituições culturais que aqui nos prestigiam com sua
participação e presença. Pedro de Oliveira, representando o presidente da Academia de Ciências e Letras de Várzea da Palma, e a Melina Chaves, representando a Academia Montes Clarense de Letras, que é também uma estudiosa da obra de Darcy Ribeiro. Muito obrigado pela sua presença. Queria agradecer muito a presença do confrade Manuel Higino, de Montes Claros, e, finalmente, agradecer a generosidade, a disponibilidade e o brilho do professor Petrônio Braz, cuja conferência, com a autorização dele, estará integrando o próximo número da revista da Academia Mineira de Letras, editada pelo confrade Manuel Higino. Aproveito para convidar a todos para a sessão de amanhã, às 19h30, sobre a escritora baiana Zélia Gattai, no centenário de Zélia Gattai, pela escritora Cristina Agostinho. E também aproveito para convidar a todos para as 2 conferências de encerramento desse semestre. No dia 1º de dezembro, o professor Caio Bosque falará sobre os 80 anos do livro Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. E no dia 2 de dezembro, encerrando o semestre, o professor Arno Völling, presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, virá do Rio de Janeiro para falar sobre os 200 anos do falecimento do historiador Francisco Adolfo de Varhagen. Então ele falará sobre a obra desse historiador. Mais uma vez, Petrônio Braz, foi uma honra recebê-lo. Essa casa será sempre sua. Muito obrigado. Fugindo, e a gente falar depois que está encerrado é até melhor. Prazer. Nada mais tem de burocrático. Apenas uma informação. Ali está o doutor Lindolfo Moreira Neto, presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, lá de Itaiobeiras. Ele veio a Montes Claros, porque já me cobrava isso há muito tempo. Ele veio a Belo Horizonte, não para a minha conferência. Ele veio para aproveitar o momento para conhecer e abraçar Manuel Higino, que ele é um leitor assíduo de Manuel Higino, e até, às vezes, ele me manda um e-mail. Manuel Higino é puxa-saco seu, porque quase todo artigo dele ele fala seu nome. E a Melina falou-me, fez uma coleção desses artigos de Manuel Higino, diz ela que dá um livro. Obrigado a todos vocês pela presença, pela atenção, e a vocês dois, principalmente. Eu fico agradecido pela oportunidade, que ela me foi grata, e os amigos que vieram, se deslocaram de novo lá de Itaiobeiras, o Pedrinho lá de Várzea da Palma, a Melina de Montes Claros, meu filho que veio do Rio de Janeiro, outros que aqui estão presentes, de Belo Horizonte mesmo, mas que, para mim, a honra é a de estar aqui, nesta mesa, neste momento. Aqui é a Academia Mineira de Letras. Muito obrigado. Ô Pedro, prazer grande.